Olá, Tati! Seja bem-vinda à live de hoje, né? O nosso papo aqui da nossa sexta, para dar o play na sexta-feira, você está. A gente vai começar aí hoje conversando sobre relacionamentos para além do amor a dois, né? A ideia de a gente poder pensar um pouco, até como eu fiz uma enquete há pouquíssimo tempo ali, né, de manhã, você acredita que é possível amar de forma romântica mais de uma pessoa? Se você não respondeu a enquete, pensa aí, Tati, se quiser comentar o que você acha, se quiser aproveitar para responder. É, né, é a ideia de hoje, trazer sobre outras configurações de relacionamento, porque eu falo muito, né, sobre casais, atendo em terapia de casal também, mas entendendo que a sexualidade ela pode ser vivida de diversas formas. E aí essa ideia de relacionamentos para além do amor a dois, ela vem se apresentando cada vez mais, né, em consultório, também um pouquinho na mídia, inclusive eu indiquei uma série essa semana sobre isso, né, que é o Jogo das Chaves, e está aí, né, para a gente poder conversar um pouco sobre o tema. Na enquete, você concorda, Tati, que pode, mas sabe que na enquete a maior parte das pessoas disse que não, né? Eu sei que também eu publiquei ela recentemente, por isso que eu aproveito para quem está entrando agora, também aí como a Ali, né? A Ali Sopelsa, colega de profissão, a Aline, se quiserem responder ou se quiserem pensar sobre essa pergunta, né? É possível amar romanticamente mais de uma pessoa? Essa pergunta tem a ver com o tema de hoje, para a gente poder conversar aí sobre relacionamentos, para além do amor a dois, para além do que a gente mais conhece, assim, né, de monogamia. E aí eu vou trazer esses conceitos para vocês pensarem sobre e a gente poder aí trocar uma ideia, tá? Só vou esperar mais algumas pessoas chegarem e a gente já começa, ok? Sejam muito bem-vindas aí. Eu estava comentando aqui com a Tati que eu escolhi esse tema justamente porque ele vem ao mesmo tempo, Ali. Uhum, de forma simultânea, assim. Eu amo fulano, ciclano e beltrano. E estou num relacionamento amoroso com os três. Gente, inclusive eu aproveito dando esse exemplo, né, para falar que não é porque eu trago esse tema que às vezes as pessoas entendem isso, né? Então é uma prática da pessoa. Não, eu tô trazendo o tema como uma profissional, né, de psicologia, de sexologia, que vai aí acolher as pessoas nessas escolhas, né, sem julgamento, que é muito próprio da nossa profissão. E aí, quem quiser escolher por estar num relacionamento com uma pessoa, tudo bem. E agora, quem quiser escolher estar num relacionamento amoroso com mais de uma, duas, três, ok também, tá? A Ali comentou aqui, amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Isso mesmo, Ali. O que você acha? É possível, não é possível? Qual que é o teu conceito sobre o amor, né? E amar romanticamente, estar num relacionamento amoroso, né? Porque, assim, se a gente for pensar um pouquinho sobre o conceito de amor, a gente tem o amor romântico, que muitas vezes vai envolver aí a erotização da outra pessoa, a atração, né? O sexo em si. Mas a gente também tem outros tipos de amor, né? Até a Ali tá aqui presente, tem filha, né? Tem aí, a gente tem os familiares, a gente tem os nossos amigos, então há várias formas também de amar, mas falando de amor romântico, afetivo, sexual, tá? Esse é o tema de hoje aí. Bem-vinda, Cris, que também entrou agora. A Rafa, minha colega aí da esteticista. Acho que é possível sim. Vamos ver. Foi a resposta aí da Alisson Pelsa. E, adorei o emotion, Rafa. Ali, penso que depende das regras que foram estabelecidas. Já vem aí uma ideia de regras e também tem a ver com isso, sim. Então vamos ao que interessa, vamos direto ao tema, né?
como eu justifiquei antes, eu trago muito a ideia de terapia de casal, de relacionamento amoroso entre duas pessoas, sejam elas do mesmo sexo ou do sexo oposto, né? Então, uma relação heteronormativa com o sexo oposto ou uma relação homoafetiva com o mesmo sexo. Mas aí eu fiquei me perguntando, tá, mas com relação à sexualidade, né? Se eu quero viver a sexualidade com uma outra pessoa, mas aí eu me vejo, bom, eu amo duas, eu amo três, será que é possível? Será que não, né? Então eu pensei, não, vou levar esse tema para ver o que o público acha, o que é pensado, e porque inclusive eu tenho visto aí nas redes sociais e também em outras formas, mas muito mais nas redes sociais, né? Que agora é o que a gente mais está se comunicando e interagindo, essa perspectiva, sabe, de que, bom, será que é saudável a relação monogâmica, né, com apenas uma pessoa, esse tipo de relação amorosa? Será que a monogamia vai continuar tão presente na nossa cultura como ela está até o momento? Por perceber algumas consequências com relação a isso, né? Porque se a gente for começar pensando na monogamia, né, que é aí a forma de relação amorosa que eu acredito que vocês mais conheçam, que culturalmente ainda é muito aceita e também reconhecida, né, em termos jurídicos, de legislação. Ok, eu estar casada com uma pessoa, mas assim, se eu disser que eu sou casada com mais de uma, como que fica isso, né, de patrimônio, de reconhecimento pela legislação? Então, a monogamia, ela é ainda mais comum do que a gente percebe, mas ao mesmo tempo, como é a ideia de um relacionamento que implica exclusividade, uma espécie de contrato, né? Eu fico somente com você, fico, né? Me relaciono amorosamente, afetivamente, sexualmente, e você comigo. Somos nós dois aqui, né? Ou nós duas, tá? Enfim, mas são duas pessoas envolvidas. O que a gente vê é que muitas vezes há uma quebra de contrato. E é essa a ideia, é essa a justificativa que alguns teóricos trazem para dizer que ela não vai se sustentar por muito tempo. E aí há várias controvérsias, mas assim, entendendo que quando há essa quebra de contrato, quais as consequências, né? Qual que é o sofrimento? Para aquele que tinha uma expectativa de exclusividade, eu não tenho mais exclusividade. E se a gente for pensar, isso em vários outros âmbitos da nossa vida, né? Quando um contrato não é respeitado, não é legitimado, né? Há aí uma traição, não só no relacionamento amoroso, a gente sofre também, né? Quando há uma quebra de expectativa, tem aí uma frustração. Agora imagine quando envolve amor, né? Quando envolve é uma relação também de confiança, pensando na monogamia. Então, os teóricos trazem que não vai se sustentar ainda por muito tempo na nossa cultura, justamente por essa questão de quebra, né? A gente quer esse relacionamento entre duas pessoas, mas a gente não consegue manter esse relacionamento. Deixa eu ver aqui alguns comentários para a gente poder ir complementando e conversando com vocês, que essa é a ideia. A Aline comentou, é algo diferente. Aline, se quiser comentar um pouquinho mais, que eu não entendi muito essa tua reflexão, tá? A Tati colocou o seguinte, olha, tem muitas pessoas que têm esses tipos de relações, mas as escondidas, né? Porque já tão liberal, eu acho que a sociedade ainda hoje vê bem estranho tudo isso. Eu concordo, Tati, concordo bastante com essa ideia, né? E como também a monogamia é mais aceita culturalmente, às vezes a pessoa não vai ter essa, como você disse, né? Essa coragem de, ah não, nós somos um casal que vive um relacionamento aberto, ou a gente frequenta swing, troca de casais, enfim, e isso diz também muito daquilo que eu já publiquei em outro momento aqui na rede, que é o seguinte: as dimensões
da nossa sexualidade, né? Tudo que influencia a nossa sexualidade. Isso que a Tati traz é muito do social influenciando a nossa sexualidade, né? Porque assim, o que que os meus amigos vão dizer se descobrirem que eu vivo esse outro tipo de relação amorosa, né? Ah, o que que a comunidade religiosa que eu frequento vai dizer? O que que se acredita sobre isso? O que que eu passo? Que imagem de pessoa eu passo? Né? Quando eu assumo esse tipo de relação, ou quando até proponho para parceria, como que a parceria vai entender isso? Então, tem vários detalhes que às vezes impede de ir para um relacionamento desses que eu vou trazer depois da monogamia, e aí a pessoa se mantém na monogamia, mas não consegue cumprir o contrato, entende? Ela às vezes dá aquelas escapadas, né? E aí, às vezes a parceria sabe e ok, mas às vezes sabe e aí acaba trazendo esse sofrimento e separação, enfim, uma série de consequências, né? Mas eu gostei muito da tua pontuação, viu, Tati? A Fran também está aqui conosco, outra colega de profissão, né, da psicologia. Ah, Ali, verdade. Quanta gente linda assistindo, né? O Edson também, colega de profissão, seja bem-vindo. Acho que por enquanto, o Edson é o único aí representando os homens na nossa live, né? E a Fran comentou, Ali, que saudade. Porque a Fran e a Alice se formaram comigo, assim, a gente é todas, né, amigas de turma, né? Então, bem-vindas também. E aí, a monogamia a gente já conhece um pouco mais, né, pessoal? E aí a gente tem outros tipos de relacionamento, então, a poligamia, que não é, e inclusive a gente também tem que tomar essa perspectiva, né? No Brasil, a nossa cultura não é reconhecida, mas em outros países é reconhecida. Às vezes a questão religiosa reconhece, por vezes culturalmente é super aceito, né? Então, dentro da poligamia, a gente tem aí a ideia da poliginia, tá? Que é quando o homem é casado com várias mulheres, e da poliandria, que é ao contrário, quando a mulher é casada, né, com vários homens. E aí há algumas análises, assim, né, de até que ponto a religião apoia. Então, por exemplo, quando é uma religião muçulmana, né, que é muito comum na África. Essa religião ela apoia a poligamia, assim, no caso do homem, ele pode ter até 4 esposas. E aí envolve também uma série de variáveis, por exemplo, você tem condições de sustentar essa esposa? Como que é, né? E então, até mesmo esse aspecto financeiro, ele influencia, né? Eu estava assistindo ontem, comecei a assistir, é uma série muito bacana, Amor e Sexo pelo Mundo. E aí eu comecei a assistir um episódio que me chamou a atenção, fui lá, escolhi a dedo. E é um episódio lá da cidade de Acre, em Gana, em que é uma cidade cristã, né? Eles têm tem muitas igrejas, assim, o cristianismo é bem presente. E o que que acontece? A repórter entrevistou as pessoas no salão de beleza, as mulheres, né? E lá é a ideia assim: o homem se relaciona com a esposa, depois vem a amante, depois vem a namorada. E elas têm muito claro isso, né? A esposa sabe que existe ali uma amante e tudo bem, então culturalmente é aceito. E a amante, ela tem esse intuito de garantir um bom futuro. Então, ok, ela estar com ele casado também, não tem nenhum problema. Agora, ela deve uma exclusividade a ele, ou seja, ela não pode se relacionar amorosamente com outros homens, né, com outras pessoas. Agora ele pode. Então a gente também vê uma questão de gênero e que é bem comum também aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar, o popular ficar, né, uma relação livre. Aquela mulher é solteira, ela fica com vários homens, mas nossa, ela não se valoriza. Isso é ouvido com muita frequência. Agora, quando é o contrário, aquele rapaz é solteiro, ele fica com várias mulheres, né, sem compromisso, sem um contrato. Uau, olha como ele é garanhão, olha como ele, né, ele deve ser muito bom, assim, o que ele faz, né, gente, porque ele fica com várias mulheres.
E quando é com uma mulher, a gente vê essa discriminação, né? Esse estereótipo, esse conceito diferente de quando é com um gênero e quando é com o outro, né? A Cris comentou assim: eu acho que as pessoas têm que procurar sua felicidade. E desde que isso seja interesse e vontade dos envolvidos, pode ser uma alternativa. Eu gostei dessa pontuação, Cris, eu concordo plenamente com isso, né? Tanto que eu faço questão de enfatizar que, ok, para quem escolhe, né, um relacionamento fechado, com exclusividade com uma pessoa, e ok também quem escolhe outros tipos de relacionamento, né? Outras configurações. E aí, enquanto psicóloga, eu vou investigar muito isso, né? Até que ponto os envolvidos de fato estão de acordo e tá tudo bem, se sentem confortáveis, se sentem bem com a situação, ou até que ponto um deles está insatisfeito, mas aí com medo de perder, ele cede ou ela cede, né, a essa vontade de repente abrir o relacionamento, que é algo que vem sendo bastante discutido, inclusive como uma alternativa, né, à monogamia, porque a ideia é assim, ok, você vai ficar com uma outra pessoa, mas eu saberei disso. Então há um consentimento entre nós de que ambos podem ficar com outras pessoas, né? E aí, o que a Alessandra falou ali, a Aristopelsa, de regras, nesse caso, todo mundo aqui que me acompanha sabe que eu sou muito assim, a gente tem que desconstruir algumas regras e tal. Mas o que a gente percebe no relacionamento aberto, né? Quando o casal decide abrir e eles podem ficar com quem eles quiserem a princípio. Isso das regras, do acordo, do combinado é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque surge o seguinte: a gente pode ficar com qualquer pessoa, inclusive pessoas conhecidas ou só pessoas desconhecidas, né? A gente vai conversar. Quando você chegar de um encontro, você vai me contar como foi esse encontro, eu vou querer saber ou não, né? E muitas vezes, quando essas coisas não são conversadas, de novo, a importância da comunicação, dá problema, né? Tem conflito. E aí, não, porque aí eu esperava que você me contasse, você não quer me contar? Ou então, não, mas eu esperava que, como assim você saiu com meu amigo? Eu já ouvi isso em consultório que tudo bem, né? Os dois saberem, os dois têm vontade de saber, mas não tudo bem ser pessoas conhecidas, né? Até mesmo se a gente for pensar como a Tati falou, como que vai ser depois essa relação? O que vão pensar? O que vão achar? Como é que a gente vai de repente encontrar essa pessoa depois em algum evento social pós, né, essa situação de isolamento? Enfim, há uma série de pormenores e de detalhes que, no caso aí do relacionamento aberto, né, que não exige essa exclusividade, precisa ser combinado muitas vezes para evitar problemas, tá? A Tati comentou, isso já acho que é machismo, né? Porque somos pessoas livres de direitos iguais, porque com o homem é normal e a mulher já é feio. Exatamente. É muito essa cultura machista, né, Tati? Então, às vezes eu ouço assim, ai, mas tudo é machismo. E aí eu dou o seguinte exemplo: faça sempre a reflexão contrária, né? Se você vê naturalidade no comportamento masculino, como eu dei o exemplo antes, né? Tudo bem ele ficar com várias sem compromisso, mas quando eu vou pro feminino, ai, tem um problema aí, não pode, tem que se valorizar, tem aí uma cultura machista influenciando, né? Porque assim como a gente diz, ai, mas a mulher tem que se valorizar, eu nunca ouvi ninguém falar que o homem precisa se valorizar. Então parece assim, o homem ele nasce já com um certo valor, entende? E a mulher, ela precisa se valorizar, né? A gente quando começa a pensar sobre isso, cai essa ficha assim da cultura machista em que a gente vive, né, Tati? Isso mesmo. E aí depois do relacionamento aberto, a gente também tem ainda a ideia do swing. Quem viu aí o post de ontem sobre, né, a série Jogo das Chaves, é mais ou menos isso que acontece.
eles discutem aí, há alguns casais se perguntando, se questionando sobre os seus relacionamentos, seus casamentos, e aí, em dado momento, é proposto a ideia de um sorteio para troca de casais, né? Então é muito parecido assim com essa ideia de swing, onde há essa troca. Ou o swing também pode ser colocar uma terceira pessoa em jogo aí, né, na relação para a relação sexual. E de novo, tem alguma a cultura machista em voga, assim, porque eu vejo o seguinte. Ah, então vamos, né, um casal heterossexual. Ah, então vamos chamar uma mulher para estar com a gente na relação sexual. Ok. Aí todo mundo tá de acordo. E aí, quando é ao contrário, ah, então vamos chamar um homem. Não! Mas como assim? Vai ter dois homens para uma mulher? E aí o parceiro às vezes fica preocupado com algumas questões, né? Muito próprias do masculino. E de novo, é uma diferença e é uma questão de gênero a ser problematizada, não é? Se a gente pensa em direitos iguais, como a Tati comentou, olá, Miri, da academia, seja bem-vinda. Vão mandando aí, pessoal, suas perguntas, seus comentários. Eu quero saber para quem chegou depois também. Eu fiz uma enquete se você acredita que é possível amar mais de uma pessoa de forma romântica, né? Pensando assim, um relacionamento amoroso, mais de uma pessoa ao mesmo tempo. O que vocês acham? Me respondam aí que esse é o tema aí de hoje do nosso bate-papo, da nossa live, né? Até aquele momento na enquete, a maior parte das pessoas não acreditava ser possível, né? E a partir do que a gente acredita ou não ser possível, muito da nossa história e de vida, de aprendizagens, de experiências, o que a gente ouve, né, nos grupos em que a gente se insere, seja lá na escola, na igreja, na família, o que a gente entende como relação amorosa, entre duas pessoas, que eu já expliquei um pouquinho, né, da monogamia, entre duas pessoas de forma exclusiva, relacionamento fechado, ou pode ser um outro tipo de relacionamento, tá? Então é isso que a gente está conversando hoje. E aí nós também temos um outro tipo de relacionamento que é o poliamor. E o poliamor, ele não implica nada de possessividade. E aí também entra algumas questões que a gente pesquisa sobre ciúme, né? Como é que funciona isso para as pessoas. Mas a ideia é não haver exclusividade, nem afetiva, nem de relação sexual, né? Então pode ser um grupo de pessoas, pode ser 3, 4 pessoas ali num relacionamento poliamoroso, com consentimento, né? E inclusive pode não haver relação sexual, né? Nem sempre o sexo está presente numa relação poliamorosa, tá? Então é muito isso da ideia do afeto, né? E da ética de não haver posse, assim, a ética de amar várias pessoas. Eu acredito até que o poliamor é muito a ideia, assim, que vem ao encontro da enquete, né? De amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Porque essas pessoas, elas se comprometem com um relacionamento estável, né? Não é de um único encontro, por exemplo. Como pode acontecer no relacionamento aberto, né? Eu tenho aqui o casal com relação estável, mas aí a pessoa sai contra outra pessoa. Poliamor não, é uma estabilidade, mas é um grupo de pessoas em relação amorosa. Então, já é uma forma de se relacionar bem diferente das outras que eu citei, não é? A Luciana também está aqui conosco. Seja bem-vinda, Lu. Está conversando aí sobre configurações, né, de relações amorosas, outras possibilidades além da monogamia, que é o que a gente mais conhece, né, que é a relação aí entre duas pessoas do mesmo sexo, de sexos diferentes, mas que implica em exclusividade, né, em somente essa pessoa para essa outra pessoa. A gente está falando de outros tipos de relação além dessa possibilidade, né? E aí
Um outro tipo, né, de relacionamento amoroso é a ideia do que eu falei antes, de relações livres. Então, assim, eu posso ter um encontro com uma pessoa de forma amorosa, afetivo, sexual, mas eu não tenho um compromisso, muito menos uma questão de exclusividade com essa pessoa. Não é algo assim de que a gente vai continuar se encontrando. É algo casual, né? Por isso que a gente chama de relações livres. E aí foi o exemplo que eu dei de quando, das questões de gênero também, né? Quando é uma mulher ou quando é um homem que quer, né, essas relações livres. Até que ponto a nossa sociedade aceita bem ou vê com bons olhos quando é uma mulher que está se relacionando dessa maneira ou quando é um homem que está se relacionando dessa forma, né? Deixa eu ver se eu gostaria de trazer mais algum exemplo. Esse das relações livres é o popular ficar, né? Então, hoje a gente também vê muitos estágios. Então, a pessoa fica com alguém, aí às vezes ela está ficando com alguém, e daí já é a ideia de então ela tá ficando sério, né? Também tem isso. Ela tá ficando, às vezes quando ela fica com aquela pessoa, aí daqui a pouco vem a ideia de exclusividade, de um namoro, talvez. Então nós temos hoje vários estágios também, se a gente for pensar de envolvimento amoroso, antes de chegar, por exemplo, a um casamento, a um morar juntos, né? Tem vários outros estágios. A Tatiana Rocha também entrou agora aqui na live. Bem-vinda, Tati. Se vocês quiserem compartilhar a resposta de se vocês acreditam na possibilidade de amar romanticamente mais de uma pessoa, fica essa pergunta para Lu, para Miri e para Tati, para Tatiana que entrou agora. Você acredita que é possível amar de forma romântica mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né? Que é o tema de hoje aí de configurações, né, de relacionamentos amorosos, relacionamentos afetivos sexuais. A Tati Almeida comentou o seguinte: para esses tipos de relações, tem que ter a mente bastante aberta, ter bastante segurança em si mesmo, porque ciúmes alguém sempre vai ter. Traição nesse tipo de relações sempre vai ter. A questão do ciúme, até já conversei um pouco, né? Fiz em outro momento uma live sobre esse tema. E o ciúme, de forma bem simplificada, tá, gente? É aquela ideia de assim, poxa, a pessoa está ali dando atenção a outra pessoa e não a mim, né? Ela tá com outra pessoa e não comigo. Tanto que às vezes você vê o ciúme como uma emoção presente em outras relações, né? Em relações familiares, entre amigos. Já tive situações de amiga que teve, né? Apresentou um comportamento ciumento. E tem a ver um pouco com essa ideia de posse também. É minha amiga, é meu namorado e tal. Mas ao mesmo tempo, as pessoas sentem, né? Elas referem sentir ciúme. Eu acho bem difícil quem nunca sentiu. E ok, é muito mais quando que comportamento eu vou apresentar a partir desse sentimento, né, de ciúme. E aí, Tati, também pensando o seguinte: eu vou abrir o relacionamento, até que ponto eu vou me sentir à vontade para ouvir do outro como foi a experiência dele, né? Que você falou de segurança, de autoconfiança, de autoestima, né? Até que ponto isso de saber como foi com o outro vai aí influenciar nos meus sentimentos, em como eu vou lidar nessa relação com ele, né? Ou com ela, que medos que eu posso ter, será que eu tenho medo de perder de vez? E isso tudo vai contando da nossa história, das nossas vivências, né? E também tá atento para isso, né? Porque às vezes, como esses tipos de relacionamento estão cada vez mais comuns, algumas pessoas elas não têm esse discernimento se de fato ela quer, né? Ou assim, que a gente quer sair da rotina, mas até que ponto, o que a gente está disposto a fazer para sair da rotina, né? E até que ponto, assim, me sugeriram, ou eu vi uma live, né, falando para abrir o relacionamento, que é uma possibilidade. Não, então vamos fazer isso.
Tá, mas até que ponto você tá aberto a fazer isso? Né? Você tem um autoconhecimento suficiente para, ok, eu vou conseguir lidar com isso, ou eu acho que eu vou lidar tranquilamente, mesmo tendo ciúme em alguma medida, ou não, acho que isso não é pra mim, vamos sair da rotina de outro jeito, né? A gente pode tentar fazer outras coisas, mas não relacionada a isso de abrir o relacionamento ou de ter troca de casais, né? A gente pode pensar em fantasias sexuais, que é um tema que eu também quero trazer nas próximas, em breve. Mas assim, trazendo que pode ser uma possibilidade, a depender das pessoas, né? Da história de cada um, da individualidade, dessa mente aberta ou não, como a Tati trouxe. Acho que isso é bem relevante de olhar para si, né? E caso assim, não, mas meu parceiro quer, minha parceira quer, mas eu não tô à vontade com isso. Eu também já ouvi esse tipo de coisa, sabe? Ah, eu topei troca de casais, mas é porque ele queria. Depois eu me senti mal e aí eu, né, não quero mais isso. De ter essa abertura de as pessoas envolvidas conseguirem se ouvir, compreender um lado do outro, compreender até que ponto ele consegue ceder ou negociar em algumas coisas, né? Porque é uma negociação diferente, é uma negociação um pouquinho mais delicada do que, por exemplo, quem vai lavar a louça do almoço, sabe? Envolve as emoções, a gente precisa tentar estar atento às nossas emoções. Então, assim, não, a gente quer sair da rotina, como que a gente vai fazer isso? Quais as possibilidades? Não, a gente não vai abrir, a gente não quer, né? Enfim, cada pessoa é uma pessoa e está disposta a certas coisas e a outras não. Então, conseguir lidar com isso, né? Conseguir ter esse respeito também pela parceria, pelo que o outro quer e conseguir expor o que você quer, mas também se colocar no lugar do outro, ser empático, procurar compreender a visão da outra pessoa. Isso é bastante importante. É importante em todas as relações, né? Mas especialmente quando a gente fala aí de relacionamento amoroso, né? De relações amorosas, afetivos, sexuais, é bastante relevante, viu? E me contem aí, alguém assistiu a dica da série? Gostaram? O que que acharam? Ou se tem algum outro comentário, alguma pergunta sobre o tema de hoje? Essa é a hora, gente. Enquanto isso, eu vou verificar aqui se tenho mais alguma coisa para pontuar sobre isso, né? Mas acredito que eu tenha conseguido trazer para vocês, né, essas formas de se relacionar amorosamente em outras possibilidades, né, além da monogamia. Indico sim, para quem quiser saber um pouco mais dessas influências culturais, sociais, religiosas, né, na nossa sexualidade, a conferir aí a série do Netflix, Amor e Sexo pelo Mundo, tá? Inclusive, eu tô percebendo um movimento não só da Netflix, mas da Amazon também, assim, falar sobre esses assuntos, né? Novas configurações de relacionamentos amorosos, novas configurações familiares. Podem perceber, assim, tem algumas séries, filmes trazendo esses temas à tona. Eu tenho visto cada vez mais, assim, em alta, né, esses temas. Então, porque, né, acaba que a arte imita a vida imita a arte, tudo vai se influenciando aí. E para além disso, eu quero deixar uma outra indicação para vocês, que é o livro Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins, ela é psicanalista, e ela também traz essas ideias, né? Quais as possibilidades que a gente tem de relacionar-se amorosamente para além da monogamia. Né? Ela traz muito essa ideia assim, de que a monogamia não vai persistir, não vai durar muito tempo ainda na nossa cultura. E aí essa justificativa ela tem um livro, né, apresentando essas novas configurações aí de relacionamentos amorosos.
Deixa eu ver se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta. Não querem responder aí sobre o que vocês acham do tema, se vocês acham que é possível, né, amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de forma romântica, ou não, acho que não, Ju, acho que não tem nada a ver. E tudo bem, né? São as opiniões de vocês. Gostaria que vocês compartilhassem, quem se sentir à vontade para compartilhar. Caso contrário, eu espero vocês aí para a próxima live na sexta-feira que vem, cujo tema vai ser aí, já aproveitem para comentar com os amigos, com as amigas, a gente pensando aí sobre o Dia da Mulher Negra, né? A gente vai falar sobre sexualidade da mulher negra. Então, eu vou falar como profissional e vou falar também como uma pessoa, né, que vive aí a sua. Já ouviu alguns comentários a respeito. Então, vou compartilhar um pouquinho desse tema com vocês, ok? Obrigada por hoje. Obrigada. Podem enviar aí sugestões de temas também, que em breve eu vou atendendo, como eu fiz na semana passada, que a gente falou sobre felicidade, conjugalidade, foi um tema aí da Fran, que geralmente nos acompanha aqui na live. Mandem suas sugestões, suas dúvidas e vem comigo. Até mais!